Olá! No Falando Nisso de hoje, vamos falar sobre um assunto bem interessante. Quem já ouviu falar de alergia a frutas e legumes? Você conhece? Sabe como acontece? Então, no Falando Nisso de hoje, vamos abordar justamente isso. Alergia a frutas e legumes. É possível fazer alergia a esses alimentos? As alergias a frutas e legumes, elas podem se manifestar de duas formas. Elas podem ser primárias, quando se entra em contato direto com o alimento, ou secundárias, quando se faz alergia cruzada do pólen ou látex com a fruta ou legume. Quando a gente pensa em fruta e legume, a gente jamais imagina que eles possam fazer alergia, mas podem sim. Todo e qualquer alimento que tenha proteína no seu conteúdo pode provocar alergia. É potencialmente alergênico, como a gente chama. Indivíduos alérgicos a alimentos podem sinalizar para o sistema imunológico que aquela proteína alimentar pode causar mal. Então, a gente tem que ficar bem atento na introdução alimentar dos bebês e também atento nas nossas próprias reações. Essa semana eu passei maus bocados com a alergia que eu fiz à ameixa. Ninguém pode imaginar que a ameixa faça mal. No hotel onde eu fiquei, todos se espantaram. Mas acreditem, existe alergia a frutas sim. Ainda falando sobre a ameixa, ela é uma fruta que contém várias proteínas, mas duas delas são bem significativas em seu potencial alergênico. Uma delas é a LTP, que é a proteína transportadora de lipídios contidas na casca, e a outra são as profilinas, que são proteínas que contêm no citoesqueleto da estrutura das frutas. Então, pessoal, muito cuidado quando a gente for oferecer uma fruta a um bebê numa introdução alimentar. Falar um pouquinho sobre a LTP para vocês. Claro, não é a única proteína que contém na ameixa, é isso que eu estou informando a vocês. Nem tampouco é a única proteína contida tanto em frutas quanto em legumes. Mas é uma das proteínas que contém nesses alimentos com potencial alergênico bastante grande. Então, as LTPs são proteínas transportadoras de lipídio, elas são bem resistentes. Elas resistem ao calor e ainda resistem também às proteases, que são as enzimas que quebram as proteínas no nosso estômago e intestino. Então, muito cuidado. Toda vez que for oferecer a um bebê uma fruta, além de cozinhar, antes devemos descascar, porque essas LTPs estão concentradas na casca do alimento. Também vamos falar um pouquinho das profilinas. Outra proteína importante são as profilinas. As profilinas, elas fazem parte do citoesqueleto de organização celular, tá? Então, elas vão conter na maior parte das frutas e vegetais. Elas participam do citoesqueleto dessas frutas e vegetais. Portanto, elas vão conter. Só que as profilinas, a gente tem uma segurança. Elas são termolábeis, ou seja, elas se perdem, elas se desestruturam com o calor. Então, no cozimento, a profilina vai perder o seu potencial de reação. Outra coisa que a gente tem que lembrar, não só existem essas duas únicas proteínas, existe uma série de proteínas. Portanto, gente, ao oferecer uma fruta ou um legume pela primeira vez a um bebê alérgico, tomar cuidado de fazer ela sempre cozida e ir testando, aumentar inicialmente o tempo de cozimento e ir reduzindo até que se possa oferecer ela crua. O bebê pode reagir a um tipo de proteína e não reagir a outro. Então ele pode às vezes não reagir à fruta cozida e reagir à fruta crua. Portanto, é bom cozinhar para que a gente evite logo uma reação alérgica forte. A gente viu então que frutas e legumes contêm grandes quantidades de proteínas alergênicas. Mas mais um aviso, nem todos os alérgicos a alimentos vão fazer reação a frutas e verduras, mas é para a gente ficar atento, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, sempre que a gente é alérgico a uma fruta que contém em uma das famílias, é bom a gente prestar atenção à família inteira. A ameixa, por exemplo, ela é da família Rosaceae. Nessa família estão contidas o pêssego, o marmelo, a cereja, o morango e a maçã.
Então, toda vez que a gente toda vez que a gente faz alergia a uma dessas frutas, é bom ficar atento às outras do grupo, ok? Então, na próxima, a gente conversa mais um pouquinho no Falando Nisso. Não deixe de se inscrever no nosso site e se inscrever no nosso canal. Também não deixe de curtir os nossos vídeos. Espero que eu tenha ajudado mais um pouquinho a vocês. Um beijo em todas e até o nosso próximo Falando Nisso. Tchau, tchau!